Eu nunca imaginei que a viagem mais feliz da minha vida acabaria se tornando o meu maior pesadelo. Era agosto de 2017. Eu tinha 29 anos, recém-casado com a mulher que eu acreditava ser o amor da minha vida, a Júlia. Havíamos planejado nossa lua de mel durante meses e optamos por algo fora do comum. Em vez de Paris, Roma ou outro destino turístico famoso, escolhemos uma pequena cidade no interior da Europa Oriental. O motivo era simples. Júlia sempre gostou de lugares menos explorados, com aquele ar antigo, ruas estreitas de paralelepípedos e construções que pareciam congeladas no tempo. Encontramos uma cidade chamada Velkarim, quase na fronteira, um lugar pouco conhecido, mas com paisagens incríveis. Castelos em ruínas, montanhas cobertas por névoa e uma hospitalidade que, nas fotos e comentários online, parecia acolhedora. Reservamos um hotel pequeno de apenas 10 quartos no centro da cidade. A viagem até lá já foi longa, cheia de conexões, estradas estreitas e motoristas estranhos que pareciam nos observar demais. Mas quando chegamos, tudo parecia valer a pena. No primeiro dia, andamos pela praça central com um chafariz antigo cercado por cafés. A cidade tinha um charme sombrio, silenciosa, como se o tempo tivesse parado. Júlia estava encantada. Eu também estava feliz, mas havia algo que eu não conseguia explicar, uma sensação de que éramos forasteiros em território hostil. Os olhares demorados das pessoas, os cochichos quando passávamos. No segundo dia, conhecemos alguns pontos turísticos. Visitamos uma igreja gótica do século XVI e subimos até um mirante de onde era possível ver a cidade inteira, envolta por florestas densas. À noite, jantamos no restaurante do hotel. Foi ali que notei pela primeira vez algo estranho. Um garçom mais velho trouxe o vinho e, quando se afastou, murmurou algo em um idioma que não entendi. Júlia também não. Mas o tom da voz parecia quase uma ameaça. Ela riu e disse que eu estava paranoico, mas aquele desconforto não me abandonou. Na manhã do terceiro dia, acordei e percebi que a cama ao meu lado estava vazia. Achei que Júlia já tivesse descido para o café. Fui até o refeitório, nada. Procurei na recepção, na praça, nos arredores do hotel. Nenhum sinal dela. No começo tentei não entrar em pânico. Júlia era aventureira. Talvez tivesse saído cedo para tirar fotos ou explorar. Mas conforme as horas passaram e ela não voltou, o desespero começou a tomar conta. Fui à polícia local. O delegado, um homem corpulento com olhos frios, ouviu meu relato com uma calma irritante. Disse que era comum turistas se perderem ou irem passear sem avisar. Garantiu que ela voltaria. Esperei. Um dia inteiro. 2. Nada. Voltei à delegacia e implorei por ajuda. Eles abriram um registro, mas parecia mais para me acalmar do que uma investigação real. Notei que não havia cartazes nem buscas organizadas. Quando insistia, eles trocavam olhares entre si, desconfortáveis, como se não pudessem ou não quisessem se envolver. Foi aí que comecei a notar mais coisas estranhas. Um homem de capuz escuro ficava constantemente parado do outro lado da rua do hotel, sempre no mesmo ponto, fumando. Quando eu o encarava, ele simplesmente virava o rosto. Uma noite, acordei com passos no corredor. Alguém parou na porta do meu quarto. Não bateu, não entrou. Apenas ficou ali respirando pesado. Eu congelei na cama, sem coragem de abrir a porta. No dia seguinte, reclamei com a recepção. A atendente apenas sorriu, nervosa, e disse: "O senhor deve ter sonhado." Conforme os dias passaram, minha esperança foi se transformando em paranoia. Comecei a suspeitar que ninguém naquela cidade queria que eu encontrasse a Júlia. Conversei com uma senhora que vendia flores na praça. Quando mencionei o desaparecimento da minha esposa, os olhos dela se encheram de medo. Ela apenas murmurou: "Você deveria ir embora enquanto pode." Eu perguntei o que ela queria dizer com aquilo, mas ela simplesmente se afastou como se tivesse dito demais. À noite no quarto não consegui dormir. Peguei meu celular e comecei a pesquisar. Descobri que, nos últimos anos, havia relatos de desaparecimentos de turistas em Velkarim, mas nada oficial. Fóruns obscuros comentavam sobre uma suposta rede de venda de mulheres que operava na região, sempre acobertada pelas autoridades locais. As peças começaram a se encaixar de forma aterradora. E se Júlia tivesse sido levada? E se a polícia, o hotel,
até os moradores estivessem envolvidos em algo maior, passei a desconfiar de todos. Voltei à delegacia com mais firmeza, exigindo respostas. O delegado me encarou por alguns segundos, então se inclinou e disse: "Senhor, vá para casa. Sua esposa não será encontrada aqui. É melhor esquecer." Essas palavras ainda ecoam na minha cabeça. Saí da delegacia em choque. Pela primeira vez, senti que não se tratava apenas de incompetência das autoridades, mas de algo muito maior, como se todos já soubessem o que havia acontecido com Júlia e simplesmente tivessem decidido ignorar ou acobertar. Na última noite que passei em Velcarim, ouvi um barulho vindo do corredor. Abri a porta devagar e vi uma sombra correndo escada abaixo. Segui desesperado, achando que poderia ser Júlia. A sombra me levou até os fundos do hotel, onde havia uma porta de madeira que eu nunca tinha notado antes. Estava entreaberta. Entrei. Era um corredor estreito de pedra que levava até um porão. Ali, encontrei várias malas empilhadas. Malas de turistas. Algumas tinham etiquetas de aeroportos, ainda com nomes parcialmente visíveis. Não vi nada da Júlia, mas aquilo confirmou minhas piores suspeitas. Antes que eu pudesse vasculhar mais, ouvi passos atrás de mim. Voltei correndo para o quarto, trancando a porta. Na manhã seguinte, fiz as malas e saí sem avisar ninguém. Não olhei para trás. Apenas peguei o primeiro ônibus para a capital e de lá, um voo de volta para casa. Quando cheguei, procurei a embaixada, tentei contato com organizações internacionais, fiz denúncias, mas até hoje, nada. Júlia nunca foi encontrada. Os dias viraram meses, e os meses, anos. A polícia local arquivou o caso. Aqui no meu país diziam que não havia provas suficientes. A versão oficial é que ela desapareceu. Mas eu sei o que vi. Sei que não foi acidente. Sei que naquela cidade existe algo que nunca deveria vir à tona. E sei principalmente que eles continuam lá, esperando pelo próximo casal ingênuo que escolher Velcarim como destino de lua de mel. Às vezes, fecho os olhos e ainda sinto que Júlia está viva em algum lugar, chamando por mim. Outras vezes, o que me atormenta é a dúvida. Será que ela ainda respira ou já faz tempo que se tornou apenas mais um segredo enterrado sob as pedras daquela cidade maldita? Eu nunca vou saber. Mas uma coisa é certa. Se você algum dia ouvir falar de Velcarim, não vá. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Eu sempre sonhei com o dia do meu casamento. Para ser sincera, desde criança eu imaginava aquele momento. Vestido branco, flores, a música suave, a sensação de estar começando uma nova vida. E quando conheci o Rafael, achei que tinha encontrado exatamente o que precisava. Ele era charmoso, atencioso, sempre sabia as palavras certas para me acalmar. Era como se tivesse saído de um romance. Nossos amigos e familiares viviam dizendo que nós dois éramos o casal perfeito. Eu acreditava nisso. Então, quando ele me pediu em casamento, aceitei sem pensar duas vezes. O casamento foi simples, mas bonito. O tipo de cerimônia que eu queria. Nada muito extravagante, apenas pessoas próximas. E logo depois, a parte que mais me empolgava, a lua de mel. Rafael tinha planejado tudo em segredo. Disse que queria me surpreender. Na manhã seguinte à festa, entramos no carro e seguimos viagem. Eu não sabia exatamente para onde estávamos indo, mas ele dirigia com tanta confiança que não me preocupei. Depois de algumas horas, chegamos a uma casa afastada no alto de uma serra. Era um chalé de madeira grande, com varanda e janelas de vidro. A vista dava para um vale profundo e o silêncio ali era quase absoluto. Na hora fiquei encantada, mas havia algo no isolamento daquele lugar que me fez sentir um frio estranho no estômago. Na primeira noite, percebi uma mudança sutil no jeito dele. Nada gritante, mas incômoda. Quando derrubei sem querer uma taça de vinho, ele me olhou fixamente em silêncio, antes de limpar os cacos. Não disse nada, mas seus olhos pareciam acusadores, como se eu tivesse cometido uma falta grave. No dia seguinte, sugeri que dessemos uma volta pela região, explorássemos trilhas ou fôssemos até a cidade mais próxima. Ele recusou de imediato.
Disse que estávamos ali para ficar só nós dois, que não queria ninguém estragando a nossa paz. Achei fofo na hora, mas a forma como ele disse em tom rígido soou mais como ordem do que como carinho. Com o passar dos dias, o que parecia apenas uma diferença de humor foi se intensificando. Se eu demorava no banho, ele batia na porta, perguntando em voz alta o que estava acontecendo. Se eu comentava sobre ligar para minha mãe, ele reclamava que eu não estava dando atenção suficiente ao nosso momento. Aos poucos, comecei a sentir que não havia espaço para respirar. Uma tarde, quando tentei pegar meu celular para checar mensagens, percebi que ele não estava mais no quarto. Procurei na bolsa, na mala, nada. Quando perguntei, Rafael respondeu com naturalidade. Guardei. Você precisa se desligar um pouco do mundo, amor. Aqui é só você e eu. Tentei sorrir, mas por dentro um alarme soava. Eu não gostava da ideia de não ter acesso ao meu celular, mas ele parecia tão convicto que me senti quase egoísta em questionar. À noite, durante o jantar, um simples comentário virou motivo para a discussão. Eu disse que a comida estava um pouco salgada. Ele pousou o garfo devagar e me encarou com um olhar frio. Então faz você da próxima vez, disse, sem elevar a voz, mas com firmeza. Aquilo me deixou desconfortável. Até então, Rafael nunca tinha falado comigo desse jeito. Do quarto em diante, as coisas ficaram piores. Numa madrugada, acordei com ele me observando em silêncio, sentado na beira da cama. O quarto estava iluminado apenas pela lua que atravessava as cortinas, e a sombra dele se alongava na parede. Você estava sorrindo enquanto dormia, murmurou. Estava sonhando com quem? Ri nervosamente, achando que fosse uma brincadeira. Mas ele não sorriu de volta. Ficou apenas olhando até que se deitou novamente, virando-se de costas. No dia seguinte, enquanto eu lavava a louça, ele se aproximou por trás e segurou meu braço com força desnecessária, apenas para me pedir que secasse o copo de vidro com cuidado. O aperto deixou uma marca roxa que demorou dias para desaparecer. A cada hora, ele parecia mais controlador. Não queria que eu abrisse janelas sem avisar. Não gostava quando eu passava mais tempo olhando para fora do que para ele. Não tolerava silêncio na mesa. Era como se aquele lugar, longe de tudo, tivesse libertado um lado dele que eu nunca havia visto. Uma noite, acordei no meio da madrugada com o som de passos pesados na varanda. Meu primeiro instinto foi achar que era algum animal. Mas, quando me levantei e olhei pela fresta da cortina, vi Rafael lá fora. Estava em pé, imóvel, encarando a escuridão da floresta. Quando voltei para a cama, ele entrou logo depois. Fingiu não perceber que eu estava acordada. Apenas se deitou e adormeceu, ou fingiu adormecer. No dia seguinte, perguntei discretamente o que ele fazia lá fora de madrugada. Ele respondeu apenas: não gosto de ficar preso. Às vezes preciso vigiar. Vigiar o quê? Nunca obtive resposta. Em determinado momento, percebi que precisava sair dali. Eu não estava segura. Rafael não era mais o homem com quem me casei. Era alguém frio, obsessivo, imprevisível. Quando ele saiu para buscar lenha, revirei a casa atrás do meu celular. Encontrei-o escondido dentro de uma gaveta trancada. Eu conseguia vê-lo através de uma pequena greta. Mas e a chave? Estava com o Rafael. O desespero começou a se acumular no meu peito. A ideia de passar mais uma noite ali me sufocava. Naquela tarde, quando ele foi até o galpão nos fundos, tentei abrir a porta principal. Estava trancada por fora. Me senti impotente. Na madrugada seguinte, acordei com um barulho. Abri os olhos e vi Rafael parado no canto do quarto, segurando algo nas mãos. Era uma faca de cozinha. Ele estava imóvel, olhando para mim como se esperasse algum movimento. Meu coração batia tão alto que parecia ecoar no quarto. Fingi estar dormindo, com medo de provocar qualquer reação. Depois de alguns segundos intermináveis, ele se aproximou da cama, encostou a lâmina na mesa de cabeceira e deitou-se ao meu lado. Passei a noite inteira imóvel, rezando para que ele não fizesse nada. Na manhã seguinte, acordei com uma decisão que nunca imaginei tomar. Passei a noite inteira em claro, lembrando da faca que ele havia deixado sobre a mesa de cabeceira. Quando Rafael saiu para buscar lenha, minhas mãos tremiam, mas consegui pegá-la. Quando ele voltou, me encontrou de pé no meio do quarto, segurando a lâmina com firmeza. Eu estava trêmula, mas olhei diretamente em seus olhos e disse: "Você vai me deixar ir embora?"
Agora. Ele riu, primeiro em descrença, depois em nervosismo. Mas quando percebeu que eu não baixava a arma, que eu estava disposta a tudo, a expressão dele mudou. Pela primeira vez desde que chegamos ao chalé, vi medo em seu rosto. Em silêncio, abriu a porta. Eu mantive a faca erguida enquanto saía, recuando sem tirar os olhos dele. A cada passo o coração parecia explodir dentro do meu peito. Corri pela estrada de terra, sem olhar para trás. Depois de alguns minutos eternos, avistei um casebre simples, com um senhor idoso sentado na varanda. Desabei em prantos diante dele pedindo ajuda. Ele me levou para dentro, trancou a porta e ligou para a polícia. Enquanto esperávamos, eu só conseguia pensar que Rafael podia aparecer a qualquer momento, surgindo no meio da estrada, com aquele olhar vazio. Quando finalmente ouvi a sirene ao longe, chorei de alívio. Mas dentro de mim, sei que a história não terminou. Ele me deixou ir porque teve medo. E pessoas como ele não desaparecem tão facilmente. Até hoje, ainda sinto como se em qualquer momento, ao abrir uma porta ou atravessar uma rua, pudesse encontrá-lo me observando de novo. Sempre imaginei minha lua de mel como algo digno de um filme. Praias paradisíacas, hotéis luxuosos, ou pelo menos uma cabana aconchegante com vista para as montanhas. Mas, por alguma razão que ainda não consigo explicar, decidimos sair do óbvio. A ideia de explorar a Europa do Leste, mais especificamente a Romênia, surgiu numa noite em que estávamos bebendo vinho e vendo vídeos de viagens no YouTube. As imagens mostravam florestas misteriosas, vilas históricas, castelos antigos. Parecia perfeito. Queríamos algo diferente, autêntico. A pousada que encontramos no site de reservas parecia saída de um conto de fadas. Uma construção de madeira, cercada por montanhas, com lareira na sala e café da manhã artesanal. As fotos eram tão acolhedoras que não pensamos duas vezes. Chegamos lá numa tarde nublada, depois de dirigir por quase 4 horas por estradas estreitas e sinuosas. O GPS parecia perdido em alguns trechos, e por um momento achei que nunca chegaríamos. Quando finalmente vimos a placa de madeira com o nome da pousada, senti um misto de alívio e desconforto. A pousada não se parecia tanto com as fotos. A pintura estava descascada, o jardim parecia mal cuidado e havia apenas um carro estacionado. O lugar tinha um ar de abandono. Olhei para minha esposa, Rosana, que sorriu de canto tentando disfarçar a decepção. Talvez por dentro seja melhor, ela disse, tentando manter o clima positivo. Entramos. A recepção era uma pequena sala com móveis antigos e cheiro de madeira envelhecida. Uma mulher magra, de uns 50 anos, apareceu de repente atrás do balcão. Ela tinha cabelos pretos presos num coque apertado, olhos claros e uma expressão dura, quase sem emoção. "Vocês são os brasileiros?" perguntou com um sotaque carregado. Assentimos. Ela sorriu de leve, mas havia algo estranho em seu olhar. "Sejam bem-vindos. Meu nome é Ana. Meu marido está na cozinha. Nosso filho está ajudando com as malas." Um rapaz alto, talvez com uns 20 anos, surgiu atrás dela. Pegou nossas malas sem dizer uma palavra e subiu as escadas. Ana nos entregou a chave do quarto, explicou rapidamente o horário das refeições e pediu que ficássemos à vontade. Subimos para ver o quarto. Era simples, com uma cama grande, uma janela pequena e móveis antigos. O cheiro de madeira impregnava tudo, mas pelo menos estava limpo. Tentei convencer a mim mesmo de que a experiência rústica fazia parte do charme. Naquela primeira noite, jantamos sozinhos no salão. A comida era caseira, mas o silêncio era estranho. A família ficava nos observando comer. Ana e o marido, um homem robusto chamado Ion, se sentavam a uma mesa no canto, cochichando entre si. O filho, que soubemos se chamar Mihai, permanecia em pé, encostado na parede, com uma expressão neutra. Rosana tentava puxar assunto, mas eles respondiam apenas com monossílabos. "É só o jeito deles, amor. Gente do interior", sussurrei para ela. Ela riu nervosa, mas parecia inquieta. Voltamos para o quarto cedo. O vento batia forte do lado de fora, fazendo a madeira estalar. Tive dificuldade para dormir. Por volta das 2 da manhã, acordei com um barulho de passos no corredor. A pousada era pequena, e pelo eco dava para perceber que alguém estava andando devagar,
como se tentasse não fazer barulho. Fiquei deitado, ouvindo. Os passos pararam bem na porta do nosso quarto. Meu coração disparou. Olhei para Rosana, que dormia profundamente. Esperei alguns segundos e os passos se afastaram. Convenci a mim mesmo de que era algum hóspede indo ao banheiro, embora não tivéssemos visto mais ninguém hospedado. No dia seguinte, tomamos café sozinhos. Ana disse que não havia outros hóspedes, mas que em breve a pousada ficaria cheia. Ela falava com uma calma que soava quase ensaiada. Yon nos perguntou o que faríamos naquele dia. Disse que poderíamos fazer uma trilha nas montanhas e Mihai nos guiaria. Aceitamos, tentando aproveitar a viagem. Mihai nos levou por uma trilha estreita que subia a colina. Ele falava pouco, mas nos observava o tempo todo, como se estivesse avaliando cada movimento. Em determinado momento, Rosana tentou puxar conversa. "Você mora aqui desde pequeno?" Ele apenas assentiu, sem sorrir. Depois, murmurou algo em romeno que não entendemos. A floresta ao redor era densa e o silêncio era perturbador. O som dos galhos quebrando sob nossos pés parecia alto demais. Em certo ponto, Mihai parou, apontou para uma pedra grande e disse que podíamos descansar ali. Enquanto bebíamos água, percebi que ele estava olhando para nós com uma expressão estranha. "Está tudo bem?" perguntei. Ele apenas sorriu de leve e balançou a cabeça afirmativamente. Voltamos no fim da tarde, exaustos. No jantar, notei que Yon cochichava algo no ouvido de Ana, olhando discretamente para nós. A cada vez que eu levantava os olhos, eles desviavam o olhar. Na segunda noite, acordei de novo com barulhos no corredor. Os passos eram mais lentos e novamente pararam diante do nosso quarto. Dessa vez, uma sombra se projetou sob a porta, revelando que alguém estava parado ali, imóvel. Meu coração batia tão alto que temi acordar Rosana. Peguei meu celular e apontei a lanterna para a porta. A sombra desapareceu. Levantei devagar, abri a porta. O corredor estava vazio. As paredes rangiam com o vento e a luz fraca de uma lâmpada oscilava ao fundo. Tranquei a porta novamente e voltei para a cama, mas não consegui dormir direito. No dia seguinte, decidi falar com Rosana. "Eu acho que alguém fica andando pelo corredor à noite." Ela me olhou assustada. Eu também ouvi passos. Pensei que fosse você indo ao banheiro. Nos entreolhamos em silêncio. A tensão entre nós era palpável. No jantar daquela noite, notei algo que me deixou ainda mais nervoso. Havia uma porta no salão ao lado da cozinha que estava sempre trancada. Ao passar perto dela, ouvi um som abafado, como um arrastar de móveis ou passos pesados. Quando perguntei a Ana o que havia ali, ela apenas sorriu educadamente. "Coisas da pousada, nada importante." Aquela resposta não me convenceu. Rosana me segurou pelo braço, pedindo silenciosamente para não insistir. Voltamos ao quarto, mas dessa vez, trancamos a porta com a chave e colocamos uma cadeira escorada. Por volta das 3 da manhã, acordamos juntos com um som vindo do corredor. Alguém estava tentando girar a maçaneta. Ficamos imóveis, ouvindo. A cadeira segurava a porta, mas ela tremeu levemente, como se alguém a empurrasse de leve, testando a resistência. Minha respiração estava acelerada e Rosana apertava minha mão com força. Depois de alguns segundos eternos, os passos se afastaram. Ficamos acordados até o amanhecer. Decidimos que iríamos embora naquela manhã, mas quando tentamos falar com Ana, ela disse que nosso carro estava com um problema. "Mihai vai olhar para vocês." "Não se preocupem, é normal", disse com aquele sorriso frio. Fomos até o carro. O pneu estava murcho, quase vazio. Mihai estava agachado, fingindo examinar o estrago. "Só amanhã dá para consertar", disse em inglês arrastado. Rosana me olhou nervosa. Começamos a perceber que estávamos presos ali. Passamos o dia andando ao redor da pousada, tentando parecer tranquilos. A cada passo, tínhamos a sensação de que alguém nos observava de dentro da casa. À noite, a tensão aumentou. Durante o jantar, Yon puxou uma cadeira para perto da nossa mesa e nos perguntou sobre o Brasil, sobre nossas famílias. As perguntas pareciam inocentes, mas havia um interesse estranho nelas, como se ele estivesse tentando descobrir se alguém sentiria nossa falta. Naquela madrugada, ouvimos passos de novo, mas dessa vez, não no corredor. O som vinha de dentro do quarto. Sentei na cama, apavorado.
Rosana segurou meu braço com tanta força que suas unhas cravaram na minha pele. Acendi a lanterna do celular e apontei para o canto do quarto. Por um segundo, juro que vi uma silhueta se movendo perto do armário, mas quando iluminei, não havia nada lá. Decidimos que não podíamos esperar até o dia seguinte. Joguei algumas roupas na mochila, peguei as chaves do carro e sussurrei para Rosana: "Vamos sair daqui agora." Descemos as escadas devagar, tentando não fazer barulho. A pousada estava em silêncio, exceto pelo som distante de um relógio de parede. Quando chegamos à porta de entrada, ouvi um estalo atrás de nós. Ion estava parado no final do corredor, nos observando. O olhar dele era vazio, mas ao mesmo tempo ameaçador. Ele não disse nada, apenas ficou ali, imóvel. A adrenalina tomou conta de mim. Abri a porta e puxei Rosana pelo braço. Corremos até o carro. O pneu dianteiro ainda estava murcho, mas não completamente vazio. Entrei no banco do motorista, liguei a chave e, enquanto o motor roncava, vi Mihai na varanda, parado sob a penumbra, com a mesma expressão neutra. Acelerei mesmo assim, sentindo o carro trepidar por causa do pneu. A estrada de terra fazia tudo piorar, mas continuei dirigindo sem parar, com medo de que eles viessem atrás de nós. A cada curva fechada, o carro parecia que ia derrapar, mas eu não tirava o pé do acelerador. Depois de quase uma hora dirigindo sem parar, finalmente avistamos uma pequena cidade. O carro estava quase sem controle, mas conseguimos chegar até um hotel simples. Estávamos exaustos, mas aliviados por estarmos longe daquele lugar. Nunca contamos a ninguém o que aconteceu naquela pousada. Até hoje não sei o que eles queriam conosco, mas às vezes, quando tento dormir, lembro do olhar vazio de Ion no corredor. Era como se ele estivesse nos estudando, esperando o momento certo. E toda vez que fecho os olhos, lembro daquela porta trancada ao lado da cozinha. Nunca soube o que havia lá dentro. Parte de mim tem medo de descobrir. Um homem com um machado transformou nossa lua de mel em terror. Era para ser uma lua de mel inesquecível. Depois de anos de namoro, casamos em uma cerimônia simples, apenas com familiares próximos. Eu e minha esposa, Juliana, nunca fomos muito fãs de luxo ou resorts lotados, então optamos por algo diferente. Uma viagem de carro até uma floresta afastada, onde passaríamos alguns dias acampando, apenas nós dois, cercados pelo som da natureza. Parecia perfeito. Chegamos ao local no final da tarde. A estrada de terra até o ponto de camping era longa e deserta, sem sinal de celular na maior parte do caminho. Paramos o carro em uma clareira onde a trilha terminava, a uns bons 20 minutos de caminhada até o local ideal para montar a barraca. O sol já estava se pondo quando finalmente conseguimos organizar tudo. Uma pequena barraca, um cooler com comidas e bebidas, lanternas, sacos de dormir e algumas roupas pesadas. A temperatura caía rápido ali. No começo, foi tudo como imaginávamos. Fizemos uma pequena fogueira, assamos marshmallows e ficamos conversando sob as estrelas. O ar frio, o cheiro de terra molhada e o som dos grilos davam uma sensação de paz que raramente se encontra em cidades grandes. Quando a fogueira começou a apagar, decidimos entrar na barraca. Era pouco mais de 23 yards. Não sei quanto tempo passou depois que fechamos os olhos, mas acordei no meio da madrugada com um barulho estranho. Era um som baixo, mas distinto. Passos. Lentamente, abri os olhos. A barraca estava completamente escura. Apenas uma leve claridade da lua passando pelo tecido. Fiquei imóvel, tentando ouvir melhor. O som de folhas secas sendo esmagadas sob pés humanos ecoava a poucos metros de nós. "Ju", murmurei, tentando acordá-la sem fazer barulho. Ela abriu os olhos sonolentos. Eu sinalizei para que ela ficasse quieta. Os passos pararam de repente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador. Meu coração batia tão forte que parecia preencher o ar. Esperei alguns minutos tentando me convencer de que era apenas um animal, mas por algum motivo parecia diferente. Pesado demais, compassado demais. Depois de longos minutos de tensão, não ouvimos mais nada. Juliana se aconchegou em mim e disse que provavelmente era algum bicho da floresta. Tentei acreditar nisso, mas demorei muito a pegar no sono.
Na manhã seguinte, o clima parecia normal. Tomamos café, demos uma volta pelas redondezas, até tiramos algumas fotos. Mas por dentro, eu ainda estava inquieto. À noite fizemos tudo de novo. Fogueira, conversa, risadas. Mas assim que apagamos as luzes e nos deitamos, senti o mesmo peso no ar da noite anterior. Por volta das 3 da manhã, acordei de novo. Juliana não estava ao meu lado. Sentei-me assustado e a vi saindo pela entrada da barraca com uma lanterna na mão. Sussurrei o nome dela, mas ela apenas disse: "Calma, amor, só vou ali rapidinho. Preciso fazer xixi." Suspirei e fiquei deitado, ainda com o coração acelerado. Olhei pelo pequeno zíper aberto e vi a luz da lanterna balançando enquanto ela se afastava a alguns metros. De repente, ouvi um som seco, como um galho quebrando. Logo em seguida, um grito cortou o silêncio. "Lucas!" Era Juliana com a voz tomada pelo pavor. Saí da barraca às pressas. A cena que vi parece até hoje um pesadelo. A poucos metros dela, havia um homem parado. Ele segurava um machado. O rosto estava parcialmente coberto por um capuz, mas o brilho dos olhos era visível mesmo na escuridão. Ele não disse nada, apenas nos observava. Juliana correu em minha direção e eu a agarrei pela mão. Começamos a correr floresta adentro, em direção ao carro. Os galhos batiam em nossos rostos, a lanterna tremia em minha mão. Atrás de nós, ouvimos passos pesados. O homem começou a correr. O som do machado batendo contra os galhos era como um relógio marcando nosso tempo de vida. A clareira parecia nunca chegar. Eu conhecia o caminho, mas no meio da escuridão tudo parecia igual. Juliana chorava e soluçava sem parar. Eu só conseguia pensar em manter nossas mãos juntas e não tropeçar. Por um momento, achei que não íamos conseguir. Quando finalmente vi o carro, meu coração quase explodiu. Joguei a lanterna no chão, puxei as chaves do bolso e destravei as portas com mãos trêmulas. Entramos e bati a porta com força. Liguei o carro desesperado, os faróis iluminando a borda da trilha. E lá estava ele, parado na beira da clareira, imóvel, apenas nos encarando. A luz dos faróis revelou um homem magro, alto, roupas escuras e botas pesadas. O machado em suas mãos parecia reluzir. Ele não correu, não gritou, apenas nos observava enquanto eu acelerava o carro, derrapando na estrada de terra. Dirigimos por quilômetros sem parar. Quando finalmente chegamos a uma cidadezinha, já quase amanhecendo, estacionamos em um posto de gasolina. Ficamos lá, em silêncio, tremendo, sem coragem nem de sair do carro. Voltamos para casa naquela manhã, sem dizer nada para ninguém. Até hoje, não sei quem era aquele homem, nem como ele nos encontrou no meio de uma floresta tão isolada. Às vezes, fecho os olhos e consigo ver seu rosto imóvel sob o capuz, parado sob a luz dos faróis. Ele não correu atrás de nós quando entramos no carro. Ele só ficou lá, assistindo, como se soubesse que um dia a gente voltaria.